Bem-vindo ao canal Investidor Cético, o canal onde a gente combina economia, finanças e investimentos, pensamento crítico, lógica informal, ceticismo, para que a gente consiga, quem sabe, tomar melhores decisões de investimento. E nesse vídeo nós vamos falar sobre empresas endividadas, e quando falamos de empresas endividadas, naturalmente estamos falando principalmente de empresas endividadas na Bolsa, que têm ações disponíveis à disposição para investimentos de pequenos investidores, que eu sempre assumo que é o público principal do canal, pequenos investidores, investidores individuais, né? E então, antes de começar o assunto, vai entrar a vinheta, você já sabe, né? Se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, já vai preparando seu comentário aí, a gente se vê em instantes. Ok, então investir em empresas com dívidas, isso é uma coisa boa ou não? É furada? Não é furada? Então vamos lá, né? Como em quase tudo aqui no canal, nós temos uma resposta curta e a resposta não tão curta. A resposta curta é não necessariamente. E se tivesse que ser um simples sim ou não, eu diria não. Não é furada, porque tem situações em que investir numa empresa com dívida pode ser sim uma coisa muito positiva. Tá? Então, obviamente, cada caso é um caso e vai depender muito de que tipo de dívida e qual a finalidade dessa dívida. Então, a gente pode dizer o seguinte, que de forma geral, tá? Já para adiantar um pouco as coisas, empresas que têm dívidas de curto prazo e que são voltadas para sua própria manutenção, tá? O investimento nessas empresas pode sim ser furada, né, do ponto de vista que se trata de uma empresa com problemas de qualidade na gestão geral, estratégica e na gestão financeira em particular, tá? Porque uma empresa que se endivida, por exemplo, para pagar a conta de luz do mês, né, é uma empresa que está com um risco existencial um pouco aumentado. Mas ainda assim pode ser uma boa oportunidade, porque pode ser uma empresa que está num preço deprimido, tá? Pode ser uma situação pontual e que se torne uma oportunidade. Tá? Como eu, particularmente, eu evito esse tipo de coisa. Tá? Eu considero esse tipo de postura exageradamente especulativo naquilo que eu faço, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, mas tem gente que procura esse tipo de oportunidade, tudo bem, né? Tem espaço para todo mundo. A outra situação é quando a empresa faz dívidas de longo prazo, não com o objetivo de gerar caixa para suas necessidades, mas com o objetivo de investir no seu próprio crescimento, né? Isso é o que a gente poderia chamar de endividamento bom, entre aspas, bem grandes, né? Eu sei que é contraintuitivo falar em endividamento bom e ruim, né? Quer dizer, toda dívida pressupõe uma obrigação e obrigação nunca é uma coisa boa, mas, né, existe sim a situação do bom endividamento, que é quando a empresa vai usar esses recursos para crescer, para gerar mais valor. E aqui a gente precisa então começar a colocar algumas coisinhas um pouco técnicas aqui, né? Alguns conceitos importantes para nós. Tá? Então, o primeiro conceito é um conceito chamado de capital próprio. O capital da empresa ele é dividido em capital próprio e capital de terceiros. Capital próprio é o nome que a gente dá para o dinheiro dos sócios, o dinheiro aportado pelos sócios, e esse nome não é tecnicamente muito correto, né? Porque existe um princípio da contabilidade chamado princípio da entidade, que diz que todo o dinheiro dos sócios, tá, o dinheiro dos sócios pertence aos sócios e não à empresa. Né? Por isso que o capital da empresa fica do lado direito do balanço. Ele é uma dívida da empresa em relação ao sócio. Então, falar em capital próprio não é uma coisa assim super correta, mas é o que se usa. E o capital de terceiros é o capital, né, os recursos que a empresa pega emprestados de financiadores, de bancos, por exemplo, né, essas duas fontes principais de capital. E um outro conceito aqui que a gente precisa entender é o conceito de alavancagem. Então, alavancagem, né, falando de uma forma geral, assim, bem coloquial,
Alavancar é você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, é você pegar dinheiro emprestado e empregar aquele dinheiro numa determinada atividade que vai trazer um retorno maior do que o custo daquele capital. Isso é uma coisa que empresas fazem recorrentemente e fazem para tirar proveito disso. Então, a alavancagem é usada de forma estratégica. Quando a gente vê no mundo das pessoas físicas, dos indivíduos como nós, é um pouco difícil a gente pensar em alavancagem, porque nós, indivíduos, temos poucas oportunidades de alavancar na vida. Quer dizer, tem poucas coisas aí que a gente pega dinheiro emprestado para empregar numa atividade que vai trazer um retorno maior para a pessoa física. Você pode até dizer assim, não, mas eu vou pegar esse dinheiro para investir num negócio, numa banca de jornal, numa padaria, num táxi, sei lá. Mas aí isso extrapola um pouco o universo da pessoa física e entra na atividade empresarial, no empreendedorismo. Para a pessoa física, é difícil ter oportunidade de alavancagem, né? Porque a maior parte das dívidas que a gente faz como pessoa física são dívidas por consumo, tá? Não são dívidas para construir ativos, né? Então, alavancagem é um conceito não tão comum no mundo das pessoas físicas, dos indivíduos, mas muito comum no mundo das empresas. Então, quando a empresa está alavancando, isso a gente presume que é uma coisa positiva. Obviamente, a alavancagem aumenta risco. Então, a gente tem que ver, por exemplo, não pode alavancar muito, porque senão aumenta o risco, e essa alavancagem tem que ser uma coisa bem feita em bons projetos e em projetos que são bem estudados. Mas, assumindo que a empresa esteja alavancando de forma consciente, de forma coerente e de forma estratégica, isso é uma coisa positiva para o investidor, porque potencializa o retorno do investidor. Então, veja que nesse caso a gente pode dizer, sem medo de errar, que investir em empresas com dívidas, assumindo que seja esse tipo de dívida, definitivamente não é furada. Tanto que as melhores empresas em todos os mercados têm algum tipo de dívida. Tá? Você pode pegar aí os balanços das melhores empresas aqui na Bolsa Brasileira, na B3, ou os balanços em bolsas internacionais, escolha aí a de sua preferência e você vai ver que mesmo aquelas empresas de grande qualidade são empresas que têm algum tipo de endividamento e que é um endividamento, quando se trata de uma empresa de boa qualidade, estratégico. Inclusive, um dos principais papéis do gestor financeiro de uma empresa é exatamente fazer esse balanço, né, buscar esse equilíbrio entre o capital próprio e o capital de terceiros. Mas, enfim, né, ainda seguindo um pouquinho aqui nas nossas atividades, aqui nas nossas coisas, né, vou dar um exemplo aqui bem rudimentar para nós. Então, imagina uma empresa que tem um capital próprio de R$1 milhão e ela atua num segmento qualquer, num ramo de atividade que dá um retorno de 20% ao ano. Então, a gente presume que em um ano, né, com um capital de 1 milhão, ela vai ter um retorno de 200 mil, 20%. Ok, tá? Vamos agora imaginar que a empresa resolva recorrer ao capital de terceiros. Então, ela pega mais 1 milhão emprestado. Aquele 1 milhão anterior é o dinheiro que ela já tinha ali, que era dos sócios. Então, novamente, presumindo que o retorno dessa atividade é 20%, vamos aí também arbitrar um custo de capital de juros, né, de 10%, tá? 20% menos 10% vai dar 10% de retorno líquido, temos um retorno financeiro de 100 mil. Então, veja que esse capital de terceiros, ele teve um retorno grande o suficiente para pagar pelo custo financeiro e ainda sobrar alguma coisinha, nesse caso 100 mil. Então, na nossa empresa hipotética, assumindo que ela usou também o capital de terceiros, então a gente pode dizer que ela pegou 1 milhão que ela tinha, mais 1 milhão emprestado, aquele 1 milhão que ela tinha gerou 200 mil, o 1 milhão emprestado gerou 100 mil líquido, tá? O retorno total da empresa foi 30%. Então, observe que, neste caso, o que aconteceu? A empresa usou o endividamento para potencializar, para aumentar o retorno do acionista, o retorno do sócio. Tá?
Isso é uma boa prática de gestão financeira. A gente pode até dizer o seguinte: uma empresa que é absurdamente conservadora na sua gestão financeira, que nunca alavanca, que nunca quer mexer com capital de terceiros, ela pode não estar remunerando, não estar dando retorno financeiro ao acionista tanto quanto ela poderia. Né? E numa empresa que tem aí um negócio bem gerido, que conhece bem o seu mercado, supostamente o gestor dessa empresa, ou os gestores dessa empresa, deveriam saber qual é o nível seguro de alavancagem. Então, quando a gente tem uma alavancagem muito alta, naturalmente a gente coloca a empresa em risco, porque eventualmente pode alguma coisa dar errado aí, quer dizer, aquele retorno não acontece e tem a dívida para pagar. Quer dizer, se a empresa alavanca 20 vezes o próprio capital, obviamente ela está sentada num barril de pólvora, porque se alguma coisinha der errado ali, a empresa explode. Então existe um nível seguro aí de alavancagem, esse nível naturalmente vai depender da característica da empresa, do tipo do segmento em que ela atua, etc. Então, uma empresa que alavanca demais é uma empresa perigosa, a gente deve fugir dela. Uma empresa que simplesmente nunca alavanca, que nunca usa capital de terceiros, é uma empresa que está fazendo o jogo seguro, o que é bom, mas não é bom para o acionista, porque isso representa um custo de oportunidade. A empresa não está gerando para o acionista o valor que ela poderia gerar, e, novamente, ainda dentro de uma margem de segurança de alavancagem. Então, enfim, para fechar, né? Investir em empresas com dívida é furada? Não, não é furada. Contanto que nós estejamos falando do tipo certo de dívida. Então, é a dívida usada para a geração de valor, é a alavancagem, não é a dívida simplesmente para pagar por consumo, e a alavancagem num nível seguro. Tá? E com relação ao que seria o nível seguro? Novamente, isso vai depender muito de setor. Tá? Conforme o setor, pode ser uma vez o capital próprio, pode ser meia vez 50% do capital próprio, pode ser uma vez e meia o capital próprio, varia muito. Mas, obviamente, quando a gente começa a ver grandes números, 3, 4, 5, 10, alguma coisa está errado aí. A não ser alguns segmentos muito específicos, como instituições financeiras, que aí sim tem na altíssima alavancagem, né, um componente fundamental do seu modelo de negócio. Mas para empresas não financeiras, né, alavancagens nesses níveis aí costuma ser uma luz amarela, costuma ser um sinal de alerta para o investidor ficar fora ali, porque o risco fica alto demais. Né? Empresas que simplesmente têm zero dívida, né, a gente pode dizer de novo assim, que a rigor não existe empresa que tem zero dívida, porque o capital próprio também é uma dívida, tá? Mas aí é uma questão conceitual, mas empresas assim, que não têm nenhuma dívida, às vezes estão perdendo a oportunidade de remunerar melhor, de gerar mais valor para o acionista. Agora, empresas que estão se endividando para, né, o famoso vender o almoço para pagar o jantar, essa, a não ser que você tenha aí um perfil bem especulativo, é melhor ficar de fora mesmo. É isso aí. Então, espero aqui que tenha ajudado a clarear alguma coisa e a gente se vê num próximo vídeo.